O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, decidiu adicionar os nomes de Wilson Lima, governador do Amazonas, e Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde, na lista de pedidos de indiciamento no relatório final da comissão. A justificativa foi a atuação dos dois durante a crise do oxigênio aqui em Manaus, no pico da segunda onda da pandemia no início desse ano. Os senadores começaram a sessão discutindo o relatório final apresentado pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros. O senador leu os novos nomes que vão compor a lista de pedido de indiciamento. Entre eles, o do governador do Amazonas e do ex-secretário de Saúde. Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, artigo 267, 319. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de Saúde do estado do Amazonas. A inclusão de Wilson Lima e Marcelo Campelo foi uma pressão política do líder do MDB no Senado, o senador Eduardo Braga, que ameaçou votar contra e apresentar um relatório alternativo. Nós não estamos falando aqui apenas da compra de ventiladores em loja de vinho. Não, nós estamos falando da não compra de oxigênio. Nós estamos falando da não abertura dos leitos de UTI. Nós estamos falando do fechamento antecipado do único hospital de campanha. E nós estamos falando, diferentemente do que disse o colega senador Eduardo Girão, do fato determinado desta CPI. Este é o fato determinado desta CPI. É isto que nos diferencia dos outros estados. E é por isto, e tão somente por isto, que o relator tinha as condições para poder fazer justiça ao povo do Amazonas. Wilson Lima chegou a ser convocado para depor na CPI da pandemia, mas o Supremo Tribunal Federal autorizou o governador a não prestar depoimento. Na decisão, a ministra Rosa Weber disse que o Wilson já é investigado pela Procuradoria-Geral da República e que a ida dele à CPI poderia criar provas contra ele. O ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, foi ouvido pelos senadores e disse que o aumento no consumo de oxigênio não era esperado e que foi uma consequência da variante P1 identificada aqui no estado. Foi feita uma ligação, presidente, ao ministro pedindo apoio logístico para o oxigênio, explicando a situação, o pedido que a White Martins me fez, e aí eu passei para o Ministério em função de que somente aeronaves militares poderiam fazer esse tipo. Marcelo Campelo chegou a ser preso pela Operação Sangria. A Polícia Federal investiga se funcionários da Secretaria de Estado de Saúde fizeram contratação fraudulenta para favorecer grupos de empresários na compra de respiradores. Agora, a lista com o pedido de indiciamento com 79 nomes e 2 empresas vai ser encaminhada à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se investiga os apontados pela CPI da pandemia no Senado.